Achapá, boa tarde. Essa aqui é a nossa terceira incursão aqui pelo território Guaçu-Guavirá. E nós vamos ter a voz de uma liderança que vai comentar mais outra parte da história aqui, da retomada aqui no município de Guaíra, no estado do Paraná. Acho que a gente pode levar assim em consideração todo o histórico desde o começo da retomada, que essa avenida, né, que a gente está a estrada que dá o acesso da cidade de Guaíra para a Vila Eletrosul. Então essa avenida, quando a gente mudou para cá, ela só tinha uma pista. Essa pista daqui, que aparece o carro do outro lado, ele não tinha nada, só tinha uma trilha e mais nada. Então a gente já acampou aqui nessa encruzilhada, aqui nessa entrada aqui. E a retomada ela começou a partir daqui, né? Que as pessoas chegaram aqui, desceram aqui ao cair da noite. Então a gente foi no outro dia pela manhã a gente desceu para essa estrada aí que então já existia, né? É uma estrada, calçamento que foi feito aí pela empresa da Eletrosul quando eles estavam instalados aqui. Então essa aldeia ela começou aqui e depois disso a gente começou, né, a ter esses conflitos aí pela terra, né? Porque aí na nossa direita a gente tem essa mata. Já do outro lado dessa rua era uma lavoura, né, onde se plantava soja e milho e era arrendamento, né? Isso aí era tudo arrendado. E então a gente começou se instalando na mata e fazendo as casas. E com o tempo a gente foi sentindo falta, né, de espaço, o espaço foi diminuindo e a gente precisou, né, ampliar esse espaço de ocupação e fazer mais construções. Então a gente começou a passar para o lado da lavoura e passando para o lado dessa lavoura a gente já teve mais outros conflitos, né? Porque quando a gente entrou aqui a gente enfrentou a reintegração de posse, a gente enfrentou várias ameaças, a liderança era outro que inclusive já é falecido. Então ele depois de algumas audiências e reuniões privadas com fazendeiros, ele foi obrigado a sair. Os fazendeiros mesmo expulsaram ele dessa Tecoá, que a gente tinha ficado desde novembro de 2009 e por volta de março a justiça mandou reintegrar a área e os fazendeiros começaram a pressionar. E ele fez uma reunião dizendo que a gente ia ter que deixar a área. A gente ainda falou para ele que a gente estava aqui, que a gente ia fazer esse enfrentamento com ele e que a gente ia lutar aí até o fim. Mas ele acabou se entregando, né? Ele falou que não ia mais continuar e ele saiu, né, com as famílias dele. A casa dele era aqui, então ele saiu e foi para Terra Roxa. Mas chegando em uma das fazendas de Terra Roxa, os fazendeiros prenderam o caminhão de mudança, prenderam eles, desceram eles. Aí eles ficaram nessa fazenda até por volta do meia-noite. Depois depois que eles foram liberados, ele voltou. Aí, como a casa dele era aqui, né, que era a primeira casa que tinha aqui, era a casa dele, era só essa casa aqui, e que era uma casa de palha. E ele amanheceu aqui no outro dia. Quando amanheceu o dia, chegou fazendeiro, chegou arrendatário, chegou um monte de gente aqui e começaram
pegar as coisas dele e carregar tudo num caminhão. E a casa que ele tinha, eles tocaram fogo. Aí tocaram fogo na casa, as madeiras das casas que tinha aqui, eles cortaram, eles carregaram num trator e levaram tudo embora. Aí com isso ele foi embora. Eu acho que ficou pela cidade por um tempo. E aí depois a gente se recusou a sair. A gente falou que não ia sair. Fazendeiros vinham, tentava negociar, falando que a gente ia ter que sair por bem ou por mal. A justiça determinou, e se vocês não sair por bem, vocês vão ter que sair por mal. E a gente falou que a gente não ia sair, independente do que ia acontecer. E aí conseguimos fazer reunião com a Comissão Guarani-Urupá, isso já em 2010. Aí eles começaram a atuar no território, né, que é Guaçu-Guavirá. Ainda na época não se tinha uma ideia de limite, né, não existia uma Tecoa Guaçu-Guavirá. Existia várias tatu e várias comunidades ainda que fazia, né, parte do município de Guaíra, do município de Terra Roxa. Então tinha 3, 4 comunidades com essa, né? Então eles atuando no território, eles vieram, fizeram algumas reuniões com as lideranças. O Ministério Público Federal, né, também ele foi muito bem atuante na época, né, que a Procuradoria ela ficava no município de Umuarama, que atendia essa região aqui de Guaíra. Então ele mandou a justiça suspender as reintegrações de postes e mandou que a FUNAI iniciasse, né, um processo administrativo para que ele fizesse o levantamento e desse início também ao relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terra, que é o RCID. E a FUNAI, né, a gente não tem recurso, a gente não tem funcionários, não temos antropólogos. Então com isso foi demorando, né? Eles falavam que não tinha recursos e não tinham funcionários. E o Ministério Público ele continuava pressionando. A Comissão Guarani-Urupá também começou a atuar na busca, né, pelo reconhecimento territorial. E depois de muito tempo, né, eles conseguiram formar, né, através de muita pressão do Ministério Público também, porque a gente já estava tendo muito conflito, a gente teve várias ameaças que foram dirigidas para nós enquanto lideranças e já estava acontecendo muitas violências, né? Se instalou na cidade de Guaíra a coordenação técnica local da FUNAI. Os servidores da FUNAI foram ameaçados, inclusive uma secretária, né, aliás uma estagiária da FUNAI que era de uma das aldeias, ela foi sequestrada, né, como um sinal de ameaça, e também para que o recado deles fosse levado às lideranças e também para os servidores da FUNAI. E também nas nossas comunidades teve assim uma temporada de como se fosse uma temporada de caça. Agora vamos caçar os indígenas. E a gente começou a ser perseguido, aqueles que trabalhavam na construção civil, nas cooperativas, todo mundo foi dispensado e foi mandado embora. E começou, né, uma campanha chamada Minha Terra Minha Vida, que ela foi levantada por fazendeiros do Paraná mesmo, né, da região oeste, Guaíra, Terra Roxa, Maripá, Palotina. Então esses municípios eles formaram, né, um movimento, e eles deram início a essa campanha e contavam também
com fazendeiros do Paraguai e do Mato Grosso do Sul também. Então, alguns municípios do Mato Grosso do Sul, inclusive eles fizeram, né, um adesivo que, nesse adesivo ele dizia "Minha terra, minha vida", não uma demarcação indígena no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Aí com uma legendinha assim, "Juntos Paraná e Mato Grosso do Sul". E essa campanha ele começou a se fortalecer, né, de uma maneira muito rápida, assim. Eles tiveram uma articulação absurdamente rápida e que repercutiu muito, né? E então a partir daí eles fizeram uma organização chamada ONG DIP. E essa organização, a ONG DIP, é o sigla de uma organização que dizia Organização Nacional do Direito de Propriedade. Então, através dessa organização, eles soltavam nota na internet, eles falavam nas rádios, eles colocavam um carro de som para chamar a população, né, para dizer que tinha que tirar os paraguaios que estavam invadindo as terras, que estavam invadindo propriedades. E essa organização ela começou, né, a arrecadar dinheiro com a participação de políticos de vários municípios e de vários estados. Então, com isso a gente foi bastante oprimido, né? A gente passou por uma temporada de muita dificuldade. A gente sofreu assim várias tentativas de atropelamento, né? Não podia sair na rua, que quem via que era um indígena eles tentavam atropelar, mostravam armas, ameaçavam. Inclusive as escolas eles fecharam as portas, né? Falaram agora não tem vagas para indígenas. Quando em ano letivo, né, na época de escola, os pais de alunos eles queriam assistir às aulas. Eles falavam que os indígenas representam perigo para os nossos filhos, a gente quer assistir às aulas. Também falar na língua materna dentro da sala de aula também era motivo de ser castigado, de ser chamado para a diretoria. Porque eles castigavam os alunos, porque eles falavam que podia estar falando mal do professor, falando mal do colega. E também muita a discriminação de colegas de sala, né? Colegas na escola. Então eles teve bastante desistência, teve bastante briga de escola. Então de 2012 para 2013, por essa falta de perspectiva, por falta de esperança, né, de estudar, de trabalhar, de se formar, isso tudo ele trouxe para nós uma temporada muito difícil, que inclusive o suicídio ele virou uma epidemia. A gente teve o primeiro suicídio lá em 2010, que foi de um jovem chamado Carlito Araújo, que era um estudante. Ele estudava, ele tinha sonhos, né? Ele cantava rap, ele dançava, e ele falava que o sonho dele era fazer o rap dentro das comunidades, fazer o rap nascer da língua dos Guarani, da esperança dos jovens, e que ele tinha o sonho de fazer com que isso acontecesse nas comunidades. Mas aí, infelizmente, parece que o sonho dele não tinha um horizonte. Aí foi o primeiro jovem que cometeu suicídio na Guaçu-Guavirá. E logo depois a gente começou a ter essas notícias de suicídio. Acontecia em um lugar, acontecia em outro. Em menos de 2 anos a gente registrou 14 suicídios, que é um número assustador, né, de suicídios. Aí a gente foi fazer uma análise de como que acontece, né, na sociedade, nas comunidades, porque a gente sabe que tem os suicídios, acontecem suicídios na sociedade civil,
também nas comunidades, mas nunca assim, nunca dessa maneira. E analisando também a situação das terras, as reservas que foram criadas ainda no período militar, que foram estruturadas, que têm terras indígenas, as terras indígenas que foram demarcadas, essas que têm estrutura de escola, tem estudantes, tem funcionários indígenas que atuam dentro da comunidade como professores e agentes de saúde, a gente percebeu que não tinha assim, esse número de suicídios assim. Inclusive até então não havia notícias de que havia suicídios nessas áreas, nessas aldeias. E então a gente começou também a cobrar a partir disso os órgãos de saúde, a atuação de psicólogo, de uma equipe que realmente atendesse as demandas das comunidades. Mas a CESAI não tinha na verdade um interesse de fazer esses atendimentos nas aldeias. A Comissão Guarani-Urupá ela entrou com uma ação na justiça contra a CESAI, e porque não tinha saneamento básico de qualidade, tinha lugar que não tinha água, não tinha equipes de saúde que pudesse atender as comunidades, não tinha posto de saúde, não tinha nada, tudo a gente dependia do SUS, e no que dependia do município a gente sempre encontrava portas fechadas. Então, com isso, a Comissão Guarani-Urupá ela entrou com essa ação na Justiça, junto com o Ministério Público Federal, e depois de um tempo, a CESAI entrou na Justiça com um pedido de arquivamento do processo. Eles falaram, a gente está construindo nas comunidades, tem um polo base, já tem atendimento nas aldeias, tem médico contratado, tem agentes de saúde nas aldeias, tem saneamento básico, instalamos águas e caixa d'água. E a gente foi a Brasília, a gente foi, inclusive a gente conversou de novo com a Comissão Guarani-Urupá, que trouxe essa informação. Eles pediram arquivamento por esse motivo. Aí a gente falou que, na verdade, o polo base nunca existiu, posto de saúde nunca foi construído, e a instalação de água também nunca tinha acontecido, porque realmente não tinha acontecido, as coisas andavam na mesma. Aí, a partir disso, eles voltaram a pressionar a CESAI, a pressionar o Ministério Público, e a partir disso a gente conseguiu mais pequenos avanços, mas muito pequenos, que não atende a demanda das comunidades. Inclusive, até hoje, esse atendimento ele deu uma melhoradinha, mas nunca chegou a ser suficiente. Então, acho que daí, a partir disso, a gente teve também várias mobilizações pela saúde, a tentativa da CESAI de municipalizar também a saúde indígena. Então a gente fez também vários movimentos, a gente fez manifestação na ponte em 2017, porque era uma mobilização de Estado, o Estado inteiro estava se mobilizando, outros estados estavam se mobilizando contra a municipalização da saúde indígena, e a gente também estava fazendo parte desse movimento, então não foi um movimento que nós fizemos sozinhos. Então a gente estava em contato com as lideranças de Guarapuava, de Curitiba, e a gente, eu acho que se não fosse o contato com essas lideranças, a tropa de choque ela ia chegar com tudo, porque eles chegaram, a Polícia Federal chegou e a tropa de choque também chegou. Isso já 9 horas da manhã, a tropa de choque já estava tudo alinhado na ponte. E um dos delegados da Polícia Rodoviária Federal, eles começaram a perguntar quem
quem estava articulando, como estava sendo feito, e ele queria contato com as lideranças. E as outras lideranças, eles me pediram para mim fazer essa conversa com essas polícias, né? Aí, conversando com essas polícias, também a gente ligou para as lideranças que estavam em Guarapuava, que também estavam bloqueando o BR, que também estavam fazendo pressão lá no DC de Curitiba. Então eles mesmos conversaram com as polícias, né, através do telefone, explicando para eles que era um movimento que estava acontecendo a nível nacional. E daí, com isso, eles ainda deram um tempinho pra gente, né? Mas só que a gente viu que por volta do meio-dia as coisas estavam começando a ficar cada vez mais difícil, e aí a gente conversou também com o presidente da FUNAI, que era o general Franklin Berg ainda, que também falou, né, com a gente por telefone para ver qual é a causa, né, qual o motivo da gente estar em mobilização. E a gente foi respondendo, né, a gente conseguiu fazer a nossa mobilização, nosso ato, e depois a gente voltou para a aldeia. Mas a Justiça Federal de Guaíra, a pedido do município, né, das prefeituras, ele entrou com um interdito proibitório. O juiz ele deferiu um interdito proibitório, proibindo a gente de se manifestar, né? Os indígenas não podem se manifestar. Dentro desse interdito eles colocaram também a atuação do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar ele poderia atuar nesses casos de mobilização, porque a gente estava levando crianças que deveriam estar na escola, que não sei o que, né? Toda aquela desculpa deles, e falando que o Conselho Tutelar ele poderia recolher essas crianças da aldeia e do local de manifestação, e os indígenas que tivessem em ato de manifestação eles seriam presos. Aí a gente foi para o Ministério Público e a gente fez uma certidão, né? A gente certificou que a gente não ia obedecer ao juiz, porque a Constituição Federal ele garante que a gente tem o direito de se manifestar, e que nós também temos o nosso direito de se manifestar, porque a gente não estava tendo nas comunidades alcance a políticas públicas. Aí com isso a procuradora inclusive não estava no Ministério Público Federal, e só tinha um servidor. Então esse servidor ele fez essa certidão para nós, e inclusive depois disso ele foi exonerado do cargo de assessor dos procuradores, porque o procurador, que era de Umuarama, ele se recusou a participar de uma reunião no Ministério Público Federal de Guaíra, porque ele falou que ele não poderia participar de uma reunião onde houvesse ali um subordinado que agia de forma desleal com a instituição, porque de acordo com eles, esse servidor ele fez uma coisa que como é que pode dizer? Foi uma traição à instituição, que ele estava favorecendo aos povos indígenas, e que foi uma traição, né? Aí a gente ficou sabendo disso, mas é claro que a gente não pode fazer nada, né? A gente não tem o poder de fazer nada, mas a gente se manteve na aldeia com a ideia firme de que a hora que necessário for, a gente vai sair na rua, a gente vai se manifestar de novo, e que a ordem do juiz ela não vai ser cumprida por nós a hora que a gente achar que realmente é necessário. Então com isso a gente voltou, né? A gente reuniu a comunidade, a gente falou com as lideranças também, e então na questão da saúde a gente teve esses problemas, né? Em 2012 a 2013 esses suicídios, né? 2017 esse interdito proibitório por causa das mobilizações, e muito pouco avanço a gente teve.
Aí, já nessa questão territorial, acho que a gente pode voltar. Assim, em 2014, a gente precisou, né, ampliar o espaço de ocupação e a gente voltou a tomar essa parte aqui da lavoura, porque a princípio a gente tinha tomado dessa parte aqui para baixo, em que em 2011 que a gente tinha pegado essa parte aqui e o fazendeiro ele veio para cima de nós com tudo, com caminhonete, com trator, ele fazia cavalo de pau, ele tentava atropelar, né? E ele falou que ele ia voltar e que ele ia plantar aqui, a gente deixando não. Aí ele ligou para a polícia militar falou que se é conflito com indígenas é Polícia Federal. Ele ligou para a Polícia Federal falou que tinha que chamar a Polícia Militar. Ele ligou para a Polícia Civil que falou que eles fazem um trabalho de investigação. Então ele ficou muito bravo e saiu. Ele falou, vou sair, mas eu vou voltar. E não vou voltar sozinho. Aí a gente montou campana aqui, né? E ficou monitorando aqui. A gente pegou o tratorista e a gente falou de onde que ele poderia plantar. Aí ele começou, ele encostou um pouco. Aí o patrão ligou, aí ele falou, então... A gente não sabe o que o patrão falou. Só ouviu ele, né? Ele falou assim, não, eles não vão deixar plantar daqui para baixo, só daqui para cima. Aí ele falou também, depois ele só falou assim, por mim tá tudo bem, o que manda é o dinheiro. Aí ele falou que ele ia plantar só da onde a gente deixou. Aí ele começou a plantar, logo depois o patrão chegou, né, lá pelo outro lado, conversou um pouco, aí depois eles continuaram. Aí em 2014 a gente sentiu a falta de espaço e a gente retomou esse restante daqui até lá na avenida, que é da onde a gente veio. Então essa parte, a partir dali, ele começou a ser aldeia também. Aí a gente tendo essa parte como aldeia, a gente já teve mais, né, um pouco dessa liberdade para a gente construiu casa de reza, a gente construiu a escola com recursos próprios, né, ou a partir de doação. Algumas universidades, né, eles vieram, nos apoiaram, fizeram vaquinha, né, para comprar esse material para construir, né, tábuas, né, telhas. E a gente construiu a escola aí e construiu também a casa de reza nessa parte que já tinha sido ampliada. Mas para isso a gente teve que montar aí um acampamento de vigilância, porque eles tentavam invadir, né? Eles tentavam entrar ali com o caminhonete ali. E aí os indígenas saíam tudo aqui, se mostravam aqui, aí eles voltavam. Aí, então, como começou aquela ONG-DIP, aí a partir dali eles começaram a se articular, porque até então era o fazendeiro, o arrendatário e mais os peão que ele tinha. Aí a partir da formação da ONG-DIP, eles começaram a se reunir, né, de fazendeiros de outros municípios, do município inteiro e de outros municípios também. Então eles conseguiam assim se reunir de maneira muito rápida, né? Era de 200 a 500 pessoas assim. Então eles vinham de carro, eles vinham de caminhonete, eles vinham de jipe, inclusive com ônibus escolar. Não sei se a prefeitura mandava os alunos ou se eles conseguiam lá um ônibus escolar e eles vinham. Aí
nessas retomadas que aconteceram ali depois de 2013, aí era aquele conflito. Eles começavam a retomada, logo eles chegavam com tudo, né? Acompanhado do batalhão de fronteira e também da Nepom. Aí esses caras vinham tudo armado ali, e os fazendeiros também vinham gritando ali. E as polícias, eles só chegavam na comunidade para dizer: essa aqui é uma área particular, vocês não têm direito, vocês vão ter que sair. E se as comunidades tentavam resistir, aí eles falavam assim: ótimo, se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar, mas a gente não vai ficar cuidando aqui de vocês. A gente vai sair daqui e vocês vão ficar aí com esses fazendeiros. Aí eles começavam a gritar e começavam a ameaçar e vinham para cima, colocavam fogo nas casas, e os Guarani logo saíam dessas retomadas. Eles voltavam para a aldeia, ou eles iam para outras aldeias, e assim acontecia, porque a ONG DIP ela tava bombando, né, como eles dizem. Aí tinha acontecido a retomada em 2013 em Terra Roxa, que é a Tatarendu. Então, quando a gente ficou sabendo, a gente foi. Só que a gente chegou lá, já era tarde demais, já era 4 horas da tarde e o sol já estava bem baixo e os Guarani já estavam saindo tudo. E a gente chegou lá, eu e a liderança que mora ali do outro lado. Quando a gente chegou, tava uma nuvem assim de fazendeiros assim, né? onde os Guarani já tinham saído, porque eles já tinham colocado eles para correr. Mais para cima assim tinha uma linha de policiais, a Polícia Federal, e a gente chegou entrando na aldeia lá, e esses policiais eles se alinharam e apontaram a arma para nós e se ajoelharam assim, apontando a arma para nós. Aí a gente chegou lá, conversou um pouco com os Guarani que estavam lá, veio um dos policiais também falar com a gente, e a gente falou, né, que a gente estava chegando lá só para a gente observar, né, porque a decisão da comunidade, dos Guarani que estavam lá, só pertencia a eles. A FUNAI também esteve lá e eles tiraram eles e levaram lá para Uiratu, que é no município de Terra Roxa mesmo. Aí eles saíram, né? Aí a gente ficou, né, observando. Depois a gente veio aqui. Aí em novembro de 2014, numa tarde, a gente teve um sinal que nessa mata ali tava entrando máquinas. Aí as máquinas eles estavam abrindo estradas, eles abriram uma estrada e tinha um espião ali de carro que eles estavam acompanhando também. Aí as máquinas abriram estrada ali, aí os Guarani vieram até mim, né, e falaram: olha, eles estão abrindo estrada ali, eles vão derrubar isso ali. Aí eles tinham colocado uma placa ali que estava escrito assim: Parque Residencial Anhambi. Então a gente percebeu que essa galera ia derrubar ali e ia construir um condomínio de médio padrão, com vista para o Rio Paraná, né, porque a vista ali ela é muito bonita. Aí a gente se reuniu. A gente fez uma carta para o Ministério Público já na parte da tarde e já pediu a presença do Ministério Público e foi lá na Procuradoria, e a gente falou para eles: a gente já tem um documento e nesse documento ele já fala que ali não é para ninguém entrar.
E tem gente derrubando e parece que vão construir. Agora, a hora que eles voltar, a gente vai estar lá. A gente não vai deixar mais eles entrar. A gente vai entrar lá e, se preciso for, a gente vai ficar lá. Aí o procurador falou: não, eu vou procurar esse documento e você me garante que vocês não vão fazer nada até amanhã. Eu falei: eu garanto que eu não vou fazer nada de hoje para amanhã. Agora os Guarani que estão lá, eu já não posso garantir por eles. Aí ele falou: então eu vou procurar esse documento e amanhã, pela manhã, a gente marca uma reunião com a FUNAI. Aí amanheceu o dia, a gente já saiu tudo ali, já fez fogo ali já e levantou um acampamento ali. Aí logo chegou um arrendatário ali, deu uma observada, olhou e percebeu que a gente estava ali. Aí, quando ele percebeu que a gente estava ali, então ele já não entrou. Com certeza ele pensou: isso aqui vai dar problema. Aí ele saiu e sumiu. Aí logo depois veio um empreiteiro, que era o cara que ia construir aqui. Ele chegou ali, deu uma olhada. Aí ele me chamou, ele falou: cheguei. Ele falou: o que está acontecendo? Aí eu falei: o que está acontecendo é que a gente não vai deixar construir aqui. Que daí aqui era tudo... Era uma área de interesse muito grande. E, no caso, ia ser o chamado parque residencial. E aí a gente começou por aqui. A gente limpou aqui, foi acampando aqui, saiu lá do outro lado. E acho que por volta das 9 da manhã, aí começaram a se reunir. Chegou um carro, depois chegou outro. Aí começou a chegar muita gente. Chegou caminhonetes, carros, chegou polícia, chegou os policiais do batalhão de fronteira. E a gente fez esse trajeto aqui. Porque isso aqui eles já tinham tirado tudo já. A máquina já tinha limpado isso aqui tudo. Aí daqui já era uma estrada já. Aí eles tinham cortado tudo aqui. E essa parte eles tinham já tudo limpado e cortado as árvores com motosserra. Aí a gente ficou aqui nessa parte aqui e também ao redor. Aí como se reuniu muita gente, essa avenida aqui ficou lotada de carro para lá e para cá também. Muitos carros, eram muitos. Aí a gente continuou batendo firme, que a gente não ia deixar eles entrar aqui. Que se fosse preciso a gente ia ficar aqui. Aí chegou os políticos da cidade, né? Prefeitura, né? O vice-prefeito, chefe da guarda municipal, polícia militar, batalhão de fronteira. Aí já tinha bastante policiais ali. E os policiais eles se alinharam também de frente com os Guarani. Aí um dos policiais falou assim: ó, daqui eu consigo derrubar 30 sozinho. Aí outro só deu um sorriso. E a gente continuava ali, dançando ali. O Tiamões fazia dança ali. E eles ficavam conversando entre eles. O que eles iam fazer, como eles iam fazer. E em um determinado momento chegou o BP-FRON vieram e perguntaram para nós qual era o objetivo daquele movimento. E a gente falou: o
objetivo do movimento é que vocês não entrem mais aqui. A gente não quer branco aqui, a gente não quer construção aqui, a gente quer aldeia. A gente falou que essa era uma área que a gente costumava usar e costuma usar até hoje como um lugar que a gente tira remédios naturais, material para artesanato, material para a gente construir, né, as casas. Então era um lugar que a gente usava e a gente estava usando. E, portanto, a gente não ia deixar ninguém entrar. E isso já era 1h da tarde. Aí eles falaram, ótimo. Então a gente vai marcar uma reunião com o Ministério Público. Ninguém vai vir tocar na mata, ninguém vai vir tocar em vocês aqui. E vocês podem voltar para a aldeia. A aldeia está tranquila, vocês voltam para lá e a galera que está aqui também volta todo mundo para casa. E tinha 500 fazendeiros. Aí a gente falou, ótimo, a gente pode voltar para a aldeia, mas só que essa gente que está aqui vai ter que sair do nosso caminho, eles estão na nossa frente. Como a gente vai sair daqui? E aí eles pegaram e falaram, ótimo, vocês vão ter que sair daqui. Eles falaram, eles têm que sair daqui, mas para isso vocês têm que abrir passagem. Aí eles começaram a sair. E nisso, porque a fogueira a gente tinha feito aqui. Aí tinha várias coisas aqui, tinha umas panelinhas, ferramentas. Aí a gente saiu daquele lado de lá. E os fazendeiros que estavam lá, eles saíram também. Aí eles fizeram aquela volta ali, vieram pela avenida e saíram por aqui. Aí tinha um grupinho de 5 guaranis que voltou para pegar as ferramentas daqui e eles foram surpreendidos aqui. Que eles chegaram aqui, pegaram eles aqui. Aí um deles tentou dar tiro ali no senhor que era mais velho que estava ali. Aí quando ele apontou, engatilhou e disparou, aí um deles mesmo levantou a mão dele para cima e falou, ó, a gente não tá aqui para isso. Aí ele falou, porque é o PT que não sei o que, a gente tem que matar tudo que não sei o que, né? Aí ele deu mais 2 tiros, mas só que daí ele deu esses tiros para cima. Aí a gente estava na avenida, a gente escutou, né, esses tiros, esses disparos. Aí aqueles que estavam ali correram para a porteira e aqueles que estavam na porteira voltaram para trás. Eles voltaram para trás, mas só que voltando para trás eles cercaram a gente lá e não deixavam a gente passar. Aí como eles estavam em maior número, aí a gente ficou, né, de frente ali. A gente já estava ali, tava muito tenso. Ali ia dar briga assim, tipo sem mais nem menos, porque eles iam vir para cima da gente, alguns iam se defender. Aí bem nessa hora chegou uma viatura da Polícia Federal e um carro do Ministério Público Federal. Chegou um servidor da FUNAI, acompanhado dessas Polícia Federal e também um servidor do Ministério Público Federal. Aí eles falaram que o procurador precisava falar com a gente. Aí eles já tinham mandado todos os fazendeiros embora também. Porque eles chegaram e começaram a mandar eles embora. Eles falaram, vocês vão ter que ir. Aí eles foram saindo, foram se dispersando. Aí só tinha uns pouquinhos ali só. Aí eles chegaram e falaram que eles tinham que ir embora e falaram que a gente poderia conversar com o procurador. Aí a gente foi de novo na procuradoria. Aí ele falou, a gente achou essa carta que vocês mandaram aqui para o Ministério Público Federal, pedindo que essa área fosse protegida. Ele falou, mas
como era um outro procurador que estava aqui, a gente demorou a achar e a gente achou ele misturado com muitas outras demandas, que é pedido de luz, pedido de água e junto com isso esse pedido. Aí ele falou, a gente vai notificar esses proprietários, a gente vai notificar a imobiliária para que eles venham, né, conversar com a gente sobre essa área. Aí a gente falou, ótimo, desde que eles não entrem mais lá. Aí ele, depois de um tempo, né, ele informou a gente, né, que ele tinha falado com esses proprietários e que eles falavam que essa era uma área de preservação e que a ideia era só cercar. A gente sabe que a ideia não era só essa, né? A gente sabe que aqui é uma grande especulação imobiliária. Tem interesse aqui de construção de condomínio. E, inclusive até já tinha placa, né, escrito condomínio, parque residencial, essas coisas. Aí tá, a gente falou que... Aí a gente ficou nessa, né? Eles não entravam mais e a gente ia continuar na aldeia. E que teria que se estabelecer aí uma convivência pacífica. Aí parece que estava tudo quieto. Aí o delegado chamou a gente. Ele chamou esses parentes que foram feitos refém, né, que foram sequestrados aqui. Chamou as lideranças também. Porque a gente pediu, né, a investigação, porque eles tinham atirado contra a gente, eles tinham, né, feito refém, essas coisas, né, tudo a gente passou para o Ministério Público Federal e eles pediram investigação pela Polícia Federal. Chegando lá, o delegado começou a perguntar por que a gente entrou ali. Começou a dizer que é uma propriedade particular, falando que de acordo com o Código Civil, o Código Penal, não sei o que, ele falou que o proprietário ele tinha o direito de fazer o uso das forças necessárias para remover, né, invasores de sua propriedade. Aí eu falei para ele que a Constituição Federal ela garante que os povos originários eles têm o direito de fazer o uso da Tequá, né, de maneira tradicional, e que a FUNAI deveria garantir os direitos territoriais. Tá. Aí ele falou que para que a gente pudesse ter direito a fazer o uso da terra como se fosse uma Tequá, ela deveria primeiro ser reconhecida pela FUNAI, que tinha... Aí eu falei para ele que mesmo que ele tivesse esses direitos, né, ele não tinha o direito de vir colocar a mão na gente dentro da nossa aldeia. Aí ele começou a ficar bravo, né? Aí ele falou, não, beleza, eu vou escrever, porque senão a gente vai ficar discutindo aqui até amanhã. Aí ótimo, aí ele começou a colher os depoimentos das vítimas, as declarações. Aí ele falou que a qualquer momento ele poderia chamar a gente de novo. Aí depois ele arquivou lá o inquérito e ninguém foi investigado. Só nós que fomos tratados como réu, né? Aí a gente viu também outras retomadas que foram a mesma coisa. Que eles retomavam, a polícia ia lá, dizia para eles que eles não poderiam ficar, e os fazendeiros vinham, colocava todo mundo para correr. Aconteceu isso lá
na Faixinha, que fica perto de uma das aldeias, né, em Guaíra. Aconteceu isso também perto do aeroporto de Guaíra. E aconteceu também na Tatuí. Houve a tentativa de ampliação da ocupação da área. E eles vieram ali, se reuniram e colocaram eles para correr, né? Então eles acostumaram, né, fazer essa remoção forçada dos Guarani em grupos, grandes grupos, inclusive com o acompanhamento da Polícia Militar do Batalhão de Fronteira e da Polícia Federal. Inclusive o NEPOM acompanhava também esses caras. E aí isso vinha acontecendo durante muito tempo. Até que agora em 2023 os Guarani, né, que foram fazer a retomada da agora Tecoa do Juawaru, eles nos comunicaram, eles falaram: a gente vai fazer uma nova retomada, a gente já está conversando com o Tiamões, a gente está fazendo o Dirocu todos os dias, todos os finais de semana, e a gente já foi ver essa área. A gente já viu aonde tem água, aonde tem o rio, aonde tem espaço para construção de moradias. Aí a gente se preocupou, né? A gente falou: cara, toda retomada que está sendo feita, os caras estão colocando os Guarani para correr, sem exceção de ninguém. Aí a gente pensou: esse não vai ser diferente. Aí então a gente falou: ótimo, não vamos, né, deixar os parentes isolados. Vamos fazer nós também essa ampliação, porque nosso espaço está pequeno. A gente não tem espaço para construir, a gente não tem espaço, principalmente para plantio. Nosso espaço territorial está bem diminuto. Então o que a gente pode fazer? A gente pode apoiar os parentes. A gente precisa ir lá? Vai fazer diferença se a gente ir? Não, não vai. Aí a gente pensou: uma maneira melhor de apoiar é, enquanto eles fazem a retomada, a gente faz uma ampliação aqui. Porque a hora que acontecer a ampliação, os caras vão vir para cima da gente. A hora que acontecer uma retomada lá, os caras vão ir com tudo para cima deles. Aí a gente se reuniu, né, alguns dias antes, começou a falar com os Tiamon e com as Tiarui, né, para que a gente tivesse, né, o fortalecimento espiritual dos Tiamon, né, fortalecer também a comunidade, as crianças. Aí logo depois veio o comunicado, eles falaram: a gente já está na área, a gente já está na retomada. Aí a gente falou: agora que eles começaram, a gente também vai ter que começar. Aí, passado alguns dias, a gente passou também agora para ampliação, que é lá da direção da onde a gente veio. Aí veio até nós, né, algumas mensagens, né, de algumas pessoas de fora, né, que não são da aldeia, são as pessoas da vila ou da cidade. Eles começaram a nos trazer as informações de que os Juruá souberam que houve retomada e que souberam que houve ampliação. E eles começaram a monitorar. Passava carros aqui, passava motoqueiros, né, observava todo assim o movimento assim da comunidade, né, passava de dia, passava de noite, assim, sempre num movimento de observação. Aí no terceiro dia eles começaram a se reunir. Acho que 6h30 eles começaram a chegar naquela estrada de terra lá
E os carros começaram a aumentar. À medida que o sol estava se escondendo, era a medida que eles estavam se reunindo. E aqueles que estavam no acampamento, eles começaram a ligar, falaram, ó, tem muita gente chegando, tem muito fazendeiro, a polícia está aqui, tem bastante policiais, tem bastante viaturas. E eles falaram, a gente está em iminência de ataque. Aí a gente começou a comunicar a Comissão Guarani-Urupá, né? A gente falou, olha, nosso acampamento está rodeado de fazendeiros, que estão acompanhados pela polícia. E esses caras vão atacar a gente logo logo. Aí eles começaram a chamar a Polícia Federal, né, chamar a FUNAI, né, a própria FUNAI, chamando a Polícia Federal. E nada, né, eles não vinham. A gente chamava, eles não vinham, aí já era 6h, já deu 6h30, cara, certinho, 6h30. O relógio bateu 6h30, os caras começaram a atirar, vieram pra cima. Inclusive a gente tem alguns vídeos que a comunidade gravou e tem alguns outros vídeos que chegaram até nós, né, de pessoas não indígenas. E eles chegaram e começaram a atirar, e a gente chamando a polícia, falando que os indígenas estavam sendo atacados, a polícia não vinha. Os Guarani chamavam, falavam, cadê a polícia? E a gente chamava a polícia. E de 6h30, foi 7 horas da noite e os caras atirando. Eles soltavam rojão, soltava aquelas bombas e também davam tiros de arma de fogo. E isso parece que foi uma eternidade, assim, de 6h30 até 7h30. Aí às 7h30, quando o relógio bateu às 7h30, que a Polícia Federal chegou. Aí quando a Polícia Federal chegou, aí o fogo parou, porque daí eles pararam de atirar e eles começaram a se retirar. Que a Polícia Federal chegou e começou a falar para eles se retirar. A Polícia Militar estava lá, né, acompanhando, assistindo o que estava acontecendo, mas eles não fizeram nada. Aí com a chegada da Polícia Federal, que eles foram conversar com as Polícias Federal, foram conversar com a FUNAI, que veio um servidor da FUNAI junto com a Polícia Federal. E eles foram ver a área, né? Eles chegaram lá, foram ver a área. Aí eles falaram que eles iam ficar monitorando. Aí a Polícia Federal ficou, né, fazendo ronda durante a noite. E no outro dia pela manhã eles voltaram. Chegando lá, eles foram lá, acharam 9 cápsulas de bala 9mm, acharam muitos foguetes ali, né, que foram soltados. Uma barraca foi incendiada, né? E inclusive eles mesmos encontraram alguns carros ali que eles identificaram, né, através da placa, essas coisas assim, o modelo do carro. Aí a gente mandou uma carta para o MPI pedindo que eles mandassem a Força Nacional para o território. E inclusive falando também da atuação das polícias locais, né? Porque as polícias locais chegavam, mas eles só perguntavam quem estava ali, quem era a liderança, se tinha algum estrangeiro, se tinha algum foragido da polícia. Eles faziam essas perguntas e voltavam. Mas só que assim que eles saíam, os fazendeiros entravam com tudo, né? Com foguete, com fogo, com moto, com caminhonete. Aí a gente pediu a atuação da Força Nacional no território. E nesse dia, por volta do meio-dia, os caras começaram a se reunir de novo, mas eles foram lá para Uiuavari.
E isso já era 24 de dezembro, né? Era véspera de Natal. Porque no dia 23 à noite eles chegaram aqui. Aí no dia 24 de dia eles foram tudo pra lá. Aí o Menotti, que é um radialista, naquele mesmo dia ele falou: tem que preparar 2 máquinas, tem que chegar com tudo, tem que atropelar o que tiver pela frente, atropelar carro, atropelar casa, atropelar tudo que tiver na frente. E foi exatamente o que os caras fizeram. Os caras chegaram com 2 pá carregadeiras, chegaram em mais de 100 carros e foram para cima dos Guarani, e as máquinas iam empurrando as barracas assim e ia enterrando. E aqueles que estavam armados, eles davam tiro ali atrás dos Guarani ali. E como tem área de mato, os Guarani correram pro mato. Eles corriam assim, aí quando diminuía, né, aqueles tiros, eles voltavam tudo ali de novo. Aí eles voltavam e começavam a atirar de novo e começavam a gritar. Aí eles incendiaram uns 4 barracos, acho que umas 4 motos dos Guarani tocaram fogo. Depois que tocaram fogo, enterraram de novo com a pá carregadeira. Um cachorro da comunidade, um deles deu um tiro na cabeça do cachorro. Quando o cachorro caiu, o outro deu uma machadada. E depois disso, o cara que tava com a pá carregadeira enterrou o cachorro. Aí tudo assim num terror mesmo. Isso era 2 da tarde. Até 3 horas da tarde eles estavam lá dando tiro nos Guarani. E a gente tava chamando a Polícia Federal, chamando a polícia, pedindo por socorro. Aí até que lá por volta das 3 horas que a Polícia Federal foi. Tipo, depois de 2 horas chamando, depois de 2 horas pedindo socorro, eles finalmente chegaram. Mas eles foram chegando numa ponta e os fazendeiros foram saindo de outra ponta. Aí é claro que a Polícia Federal fez o relatório lá, a gente chegou lá, não tinha ninguém, simples assim. Então, quer dizer, eles chegaram de um lado, os fazendeiros saíram de outro e eles passaram um pano em cima e falaram que eles chegaram e não encontraram ninguém, que só tava os Guarani lá invadindo. Aí isso gerou inquérito policial, perseguição judicial contra as lideranças, né? Gerou bloqueio de conta das lideranças, gerou mandado de prisão para as lideranças. E a gente, enquanto liderança, a gente começou a responder esse inquérito da Polícia Federal. E já nesse local, eu não sei se a polícia encontrou alguma cápsula de bala, se não encontrou. Sei que parece que tudo aquilo ficou como se tivesse acabado por ali mesmo. A gente não soube se foi investigado, se não foi, se a polícia procurou por alguém, se não. Aí eles começaram a mandar ameaças, né, recado, falar: esses paraguaios vão ter que deixar essas propriedades, a gente vai ter que chegar lá, a gente vai ter que tirar eles, porque a polícia não vai tirar, a gente vai ter que fazer isso com as próprias mãos. Quando a gente for, a gente não tem que chamar a polícia, a gente tem que ir primeiro, antes da polícia chegar, porque se a polícia chegar, eles não vão deixar mais a gente fazer o que a gente quer. E também mandando recado assim, ó, a gente vai tirar essas lideranças do nosso caminho, porque eles estão atrapalhando, eles estão incomodando, eles estão invadindo propriedade. E esses cabeças, eles têm que ser presos. Agora, a gente vai ter que ter estratégia para isso. E o que a gente pode fazer é pegar o filho deles. Porque se a gente pegar o filho deles, eles têm que se entregar. E a hora que eles se entregar, vocês podem saber que essa invasão acaba. Aí, tipo, essas trocas de ideias que eles tinham. E aí eles falaram:
dia 10 de janeiro, dia 10 de janeiro a gente volta pra lá. A gente vai tirar esses paraguaios dali. Aí, como a gente sabia, porque esse recado, essa informação chegou até nós, então a gente ficou, né, nesse monitoramento da divisa. A gente vai cuidar da divisa, a gente vai ver se não chega ninguém. E parecia tudo muito quieto, assim. Tipo, de dia não tinha nada. Aí chegou a hora do pôr do sol. Aí assim que o sol se escondeu, que eles se reuniram para eles fazerem a reza ali, o Tchamões se levantou e a Tcharuí se levantou com ele. E quando eles iam começar a reza, do meio do escuro veio um disparo. Foi um disparo só, mas esse disparo ele derrubou 4 pessoas de uma vez. E eu tava aqui em casa e eu liguei pra lá, eu perguntei o que aconteceu. Quer dizer, eu ligava, mas a Tcharuí não atendia. Eu ligava, ela não atendia. Aí eu liguei pra outra, a Tchondária lá, ela também não atendia. Aí eu ligava de novo e não atendia. Aí o morador daqui mandou uma mensagem no grupo falando: olha, teve um tiro lá no Mirante e tá tendo muita gritaria e muito choro. A gente precisa ver o que tá acontecendo. Aí com isso os Tchondara começaram a passar daqui pro Mirante, passavam por aqui, ia lá pelo fundo e começaram a passar todo mundo pra lá. Chegando lá, a Tcharuí tava no chão, né, porque aquele disparo ele deu 9 furos nas 2 pernas, porque o tiro ele atravessou as 2 pernas, atingiu o Tchamões também na perna, e o Tchondaro que estava sentado, o chumbo pegou bem perto do olho, e o outro pegou de raspão na perna. Aí a gente começou a chamar a Comissão Guarani Urupá, para chamar a polícia, para chamar a FUNAI, para chamar o que fosse de socorro. A gente pediu socorro, chamou a CESAI. O carro da CESAI foi lá pegar os que estavam feridos lá. E o único que eles encontraram lá, que correu e se escondeu numa casa velha, foi um não indígena que a gente não sabe o que estava fazendo ali. Porque ele não morava ali. O que ele estava fazendo ali? Numa retomada onde estava tendo conflito. Então, quando ele se escondeu, que os Guarani perceberam onde ele se escondeu, eles foram lá e tiraram ele de lá e levaram lá para o altar onde aconteceu o tiro. Aí eles colocaram ele lá na frente do altar. Logo a polícia chegou. A polícia chegou, foi entrando com um farol na cara dos Guarani, apontando o fuzil para a cara dos Guarani, mandando sair do caminho. E aquela discussão lá, os policiais gritando e os Guarani também perguntando quem eram aquelas polícias. E a gente tinha chamado pela polícia também, então a gente não sabia o que estava acontecendo, tinha indígenas feridos. Aqueles que estavam feridos estavam no chão, estavam agonizando ali, tinha a polícia entrando, então a gente não sabia nem o que a gente fazia. Aí demorou, aí as polícias chegaram e falaram que eles vieram para levar o senhor que estava ali, que na verdade não era um senhor, era um cara mais ou menos de meia idade. O cara era grande e era forte também. Aí eles pegaram, né, tiraram ele dali, levaram ele lá para onde estavam as viaturas, que tinha 3 viaturas da força não, do batalhão de fronteira. E eles levaram para lá, e no meio do caminho eles foram pegando as flechas que os Guarani deixaram cair, foram pegando facão
Aí no outro dia eles falaram que os Guarani tinham dado flechada neles, tinham atacado eles com facão, tinha feito não sei o que, sendo que os Guarani não tocaram neles. Aí, mas enfim, como a mídia local costuma distorcer os fatos, assim ficou. Aí os feridos foram levados. Logo depois eu saí daqui, fui visitar eles em Toledo, onde eles estavam internados. Fui visitar eles, voltei, fiquei uns dias fora da aldeia, porque na aldeia já estava muito tenso, tinha um monitoramento intenso de não indígenas que entrava de moto, entrava de carro e a gente não sabia quem era. Aí eles foram medicados, receberam alta, a gente pediu a preservação da bala, mas não tinha bala, só tinha chumbo. E a perícia veio no local para analisar, né, da onde veio o tiro, mais ou menos a distância. Acharam chumbo, acharam uma bucha de carregamento de cartucho e acharam um cartucho de 12. Aí ficou nessa, que eles vão investigar, que eles vão levar as provas. Enfim, até agora nada, né? A gente não tem um resultado do dia 10 de janeiro até agora. E isso parece que deu aquela parada, né? Só vinha algumas ameaças, vinha alguns recados que eles iam entrar de novo, não sei o que, né? Aí a gente notificou, né, o MPI, a Comissão Guarani Urupá, e a partir daí as coisas pareciam tudo muito quietos, e do nada assim vinha essas ameaças. Aí então a gente saiu daqui, né, da casa, e a gente mudou, ou seja, a gente deixou de dormir em casa pra gente dormir na área que tem do outro lado, porque sempre tinha gente passando na rua, né, de madrugada, e inclusive mascaradas. Aí a gente deixou de dormir em casa e a gente foi dormir do outro lado. Aí 2 dias depois, aí eu voltei, a gente voltou. Aí quando a gente foi fazer a limpeza, aí a gente encontrou as pegadas ali, nessa árvore ali. Porque daí como a gente não tava dormindo aqui, mas mesmo assim os animais ainda estavam aqui, né? Tinha ganso, tinha galinha, os cachorros também, eles ficavam aqui. Aí a gente voltou, né, sentindo essa ameaça no ar, mas aí a gente voltou. Aí a gente encontrou as pegadas atrás dessa árvore aqui. E essas pegadas, elas vieram dessa direção, por trás daquela árvore, por esse vão aqui. Aí aqui a gente via muito bem a posição das pegadas, e também analisando também esse ponto estratégico aqui, que dá um campo de visão para a porta e para a rua toda. E como não fazia algum tempo que não chovia, então o chão estava duro, mas as pegadas apareciam e elas eram de coturno. Aí dessa vez como a gente observou que teve essas pegadas, então provavelmente alguém chegou no meio da madrugada. Aí a gente não voltou mais para cá, a gente continuou ficando lá,
Aí passamos a informação pro PDDH, né, que é o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, e mandou também as fotos das pegadas, e também ali naquele padrão ali, a gente percebeu também que esse canduíte aqui da luz que desce para baixo, ele foi quebrado com chute. Aí até hoje a gente se pergunta, né, se talvez foi o cachorro que avançou para cima dele, se ele tentou chutar o cachorro ou se ele chutou ali o canduíte para ver se apagava a luz. Então até hoje a gente não consegue ter essa certeza. Aí a gente continuou dormindo lá, né? A gente não veio mais pra cá, a gente vinha de dia, fazia limpeza, fazia fogo, às vezes fazia comida. Aí a gente ficou lá por um tempo, a gente não vinha. Aí, passado alguns dias, a gente já estava mudando as coisas para lá, porque a gente já não ia mais ficar aqui. Porque aqui o local já estava, a gente já sentia que era muito perigoso ficar aqui. Aí então num certo dia a gente veio de novo. Aí dessa vez as pegadas estavam desse lado. A gente percebeu que tinha pegadas de bota ou de coturno aqui nessa área aqui, até lá perto daquele pé de manga. Aí a gente veio seguindo os rastros, e esses rastros eles vinham daqui da mata. Aí dessa parte aqui, dessa direção. E também tinha uma pegada que veio por aqui. E essa pegada ela veio até aqui. Aí chegando aqui a gente também percebe o quanto é estratégico esse ponto. Porque ele pega um campo de visão justamente da porta. E aí a gente percebeu que aqui o perigo ele estava aumentando. E essa área ele estava bastante batido. Parecia que eles estavam em um grupo de pessoas, ou eles estavam vigiando há mais de 3 dias. Aí essas pegadas que apareciam por ali, aí elas sumiam aqui por causa que os animais de manhã cedo começam a ciscar, as galinhas começam a ciscar. Aí essas pegadas por aqui ele já não aparecia, mas a gente percebeu que as pegadas vinham por aqui, como a gente viu hoje, né? Sim. Da mesma forma. E aqui, desse ponto também, o campo de visão também é muito estratégico, porque daqui dava para ver as 3 portas, né? E a rua também. Aí a partir daí a gente teve certeza que a gente não podia mais voltar aqui. Aí a gente deixou de voltar aqui, a gente não veio mais. A gente vinha, mas muito poucas vezes, né? Vinha, pegava alguma coisa, levava, fazia alguma visita rápida aqui, mas já não passava mais o dia aqui. Aí a gente percebe também que na verdade assim muito perigoso também, e bastante são estratégias
planejadas, né? Porque ninguém chega no meio da madrugada e rodeia uma casa ou cerca uma casa se não tiver uma má ideia, se não tiver mal intencionado. Aí eu perguntei para os vizinhos que estavam ali se eles não ouviam movimentos, porque aqui tinha uma cerca e nessa cerca tinha um casal de gansos e galinhas e os cachorros que ficavam aqui. Aí eles me falaram que durante a noite toda os gansos não dormiam, eles faziam barulho assim a noite inteira. E a gente sabe que os gansos eles fazem barulho quando eles veem pessoas. Eles falaram que eles não chegaram a ver pessoas, mas eles sabiam que tinha alguma coisa errada porque os animais faziam barulho a noite inteira. E a gente passou isso pro PDDH também, e a gente pediu que a Força Nacional ela fizesse rondas por aqui também, porque a gente vinha pedindo a presença da Força Nacional, mas não tinha assim uma aprovação. Aí, no dia 10 de janeiro, quando aconteceu aquele ataque surpresa no Mirante, aí que a gente conseguiu que o Ministério da Justiça fizesse uma portaria para mandar a Força Nacional atuar no território, né? Então, para a Força Nacional atuar aqui, a gente teve alguns sacrifícios, né? Teve pessoas que derramou sangue ali, né? Teve confronto direto ali com fazendeiros, com não indígenas, e inclusive com a participação da polícia, né? Porque nada mais, nada menos do que uma participação da polícia, porque eles estavam ali, mas eles estavam apenas observando, como se eles dissessem: nós não podemos fazer nada, mas vocês podem, né? Então, mais ou menos nesse como é que eu posso dizer? Desse modo, assim, mais ou menos. Aí, então, com isso, a Força Nacional já estava atuando, né? Aí, depois disso que começaram a acontecer mais a ampliação lá do outro lado, que é onde vocês estiveram lá. Com certeza a Tiondária já contou o que aconteceu lá desde a ampliação, desde aquela data, o que vem acontecendo até agora, com certeza ela já relatou para vocês. Então, se for para mim contar, eu vou apenas repetir, né? Então, acho que, mas a princípio tudo esse resumo, né, que a gente tem dessa aldeia, e também um apanhado geral das outras comunidades também, porque tudo em si, na verdade, é a história da Tecoa Guaçu-Guavirá, né? Então, eu acho que é muito importante, né, que essas histórias elas prevaleçam, porque como a gente corre o risco de sofrer um extermínio parcial ou um extermínio total da nossa comunidade, a gente não deseja. Mas se os órgãos públicos não atuarem de maneira que não aconteça, e isso vier a acontecer, alguém tem que contar a nossa história. Alguém tem que lembrar: aqui já foi uma aldeia, aqui aconteceram essas histórias, aqui muitos guaranis enfrentaram o chamado progresso, porque todo esse progresso que vem, construção de usina, construção de ferrovias, de estradas, de cidade, tudo isso que a sociedade chama de benefício, para nós ele está custando um preço muito caro, né? Nós estamos pagando muito caro por isso. E nós não estamos tendo o direito de ser respeitado por essa sociedade chamada sociedade civilizada, que nos discrimina, que nos exclui, que nega nossa existência, que nega nossos direitos, que nos mata, né? Então, tudo isso ele
ele tem nos impactado de maneira tão forte que muitos jovens hoje veem o suicídio como uma solução. Porque não há uma outra esperança. Não há um horizonte. A gente não consegue ver o horizonte depois da poeira, porque tudo que a gente recebe aqui é o chumbo e a pólvora. Então, por isso que a gente fica muito revoltado, a gente ouve os Guarani falar, não, nós estamos cansados, nós cansamos de ser massacrados, estamos cansados de ser atacados, estamos cansados de não ter o direito de existir. E realmente estamos cansados. Mas estamos cansados, mas não estamos derrotados. Tanto é que a nossa luta persiste, a nossa luta continua para que a gente não morra ao longo do tempo. E a gente continua lutando. Enquanto nossas forças existirem, a gente vai continuar lutando. E quando as nossas forças não existirem mais, a gente vai continuar lutando sem elas. Hoje é dia terça-feira, 14 de janeiro de 2025.